Meus irmãos, que alegria imensa poder estar junto com vocês essa noite aqui, louvando ao Senhor. Eu e minha família temos sentido muita falta de estar com os irmãos aos domingos. Desde o início de janeiro, nós temos cultuado a Deus nos domingos, lá em Recife, com o projeto de plantação de igreja da IPCC. Temos cultuado a Deus lá no bairro da Madalena, ali no seminário presbiteriano. Isso tem nos tirado um pouco aqui da presença no domingo. Então eu estou muito feliz de poder estar junto com os irmãos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4, tá bom? Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Peço que os irmãos nos coloquem na lista aí de oração. Lembrem sempre de nós, da minha família, orando por nós, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Oséias, no capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura do texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem junto com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu os destruirei, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído. E o que é que está faltando, irmãos? Lhes falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram no alto dos montes, e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem com as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem dizendo: tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los no lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. Deixa. Tendo acabado de beber
eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Amém. É a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lida aqui a Tua palavra. Rogamos ao Senhor que a iluminação do Teu Espírito nos ajude. Que o Senhor nos quebrante, fale conosco, converta-nos a Ti, aviva o nosso coração. Oh, muito obrigado por esse privilégio que temos de estarmos juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao Teu nome, Pai. Que maravilha, Senhor. Já cantamos, lemos a Tua palavra, confessamos os nossos pecados, dedicamos ao Senhor dízimos e ofertas. Senhor, bendito seja o Teu nome. Agora pedimos o auxílio do Senhor para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, onde foi parar o conhecimento de Deus? É a pergunta que o profeta nos faz. Onde foi parar o conhecimento de Deus? Oséias, como nós temos estudado aqui na igreja, foi profeta no Reino do Norte, em Israel. Esse Reino do Norte, uma dinastia dividida, a gente lembra a história. Após o reinado de Salomão, Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte durou mais ou menos 209 anos. Esse Reino do Norte, que era chamado Israel, e tinha como capital Samaria. Esse reino durou mais ou menos 209 anos, porque no ano 722, o império da Assíria invadiu e destruiu tudo. Oséias foi um profeta que estava próximo a esse grande momento. E provavelmente, Oséias até presenciou tudo isso. Ele estava bem pertinho de toda essa história que estava acontecendo. Nesses anos, o povo de Israel, 209 anos, o povo teve pelo menos 8 dinastias diferentes e 19 reis. Todos eles tinham algo em comum. Nenhum deles serviu ao Senhor. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Seguiram caminhos de idolatria e prostituição. Alguns foram os profetas que profetizaram no Reino do Norte, como Elias, Eliseu, como também Amós e Oséias, que está profetizando já no finalzinho desse Reino do Norte de Israel. O aviso é muito claro, e Oséias não tinha como ser mais claro. O meu povo se prostituiu, se entregou completamente aos outros deuses e às prostitutas cultuais. Foi o que vimos nos 3 primeiros capítulos de Oséias, de uma forma clara e objetiva, como a gente percebe aqui o Senhor dizendo a Oséias para se casar com Gomer e depois resgatá-la da prostituição. Há uma linguagem de Deus tratando com o seu povo, a linguagem da aliança, da quebra dessa aliança, de um povo que quebrou essa aliança do Senhor e estava vivendo as consequências disso. O livro pode ser dividido em 4 partes, assim eu prefiro olhar para o profeta Oséias. Primeira parte nos 3 primeiros capítulos, quando há ali uma situação prática, o casamento de Oséias com a prostituta. A partir do capítulo 4 até o capítulo 14, nós temos mais 3 partes do livro. E elas seguem uma mesma metodologia. O profeta Oséias traz o contexto na nação de Israel e uma sentença. Ele traz o contexto nos capítulos 4 e 5, uma sentença no capítulo 6, é a segunda parte do livro. Ele traz o contexto nos capítulos 7, 8, 9 e 10 de uma sentença no capítulo 11, linda e maravilhosa, como a gente vai ver mais à frente. Depois ele termina da mesma forma, trazendo o contexto de como o povo estava vivendo,
até trazer a resolução final. O período do profeta Oséias, o período que o profeta Oséias viveu, é bem interessante, porque havia um rei chamado Jeroboão II, que reinou 60 anos em Israel. Um período longo de muita prosperidade econômica, poderio militar e de manutenção de rituais religiosos. 60 anos no poder. Naquela época, isso era sinal de estabilidade e harmonia. O que aconteceu foi que, após a morte do rei Jeroboão II, que reinou 60 anos, Israel teve mais ou menos 6 reis ao longo de apenas 33 anos. Uma série de conspirações, colapso da sociedade de Israel. 6 reis em apenas 33 anos, com assassinatos, traições, reis que reinaram apenas alguns meses em Israel. Israel estava vivendo à beira de um grande colapso. E essa introdução do livro de Oséias era como que estampado o tempo todo para aquele povo. Vocês se prostituíram. Como o Tiago fala no capítulo 4, lá na frente, adúlteros, vocês não entenderam ainda que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Oséias está, de alguma forma, pregando isso com a própria vida, com a própria história e também com as palavras. Vocês se prostituíram. Há uma prostituição e um adultério ligado a uma idolatria e uma cegueira espiritual no meio do povo. Ele faz isso aqui no capítulo 4, questionando ao povo onde foi parar o conhecimento de Deus. O que é que vocês fizeram com o conhecimento de Deus? O povo, os sacerdotes, os líderes, o que é que nós fizemos com o conhecimento de Deus? Ele faz aqui em algumas partes, pelo menos 3 partes, como nós vamos ler, olhando novamente para o texto do capítulo 4 de Oséias. Perceba comigo, em primeiro lugar, versículos de 1 a 3, quando o profeta Oséias diz que todos aqueles males que estavam acontecendo em Israel eram resultados da falta de conhecimento de Deus. A grande questão não foi a morte de Jeroboão II. Não é a falta de uma boa situação política, econômica e social. A grande questão é que os males que o povo estava vivendo eram resultados da falta de Deus, da falta da palavra de Deus, da falta do conhecimento do Senhor. Ele faz assim nos versículos de 1 a 3, dizendo o seguinte: escutem só a palavra do Senhor, Deus tem uma contenda com você, Deus tem uma controvérsia com todos nós. Essa controvérsia se revela porque não há verdade, não há amor, não há conhecimento na terra e de Deus na terra, e ao contrário disso o que há é mentira, juramentos falsos, assassinatos, roubos e adultérios. Que sentença forte, meus irmãos. O profeta Oséias diz que o resultado disso é que o povo de Deus se perdeu e a sociedade também sofreu com isso. A terra está de luto. A terra está de luto, porque aqueles que conhecem a Deus estão rejeitando o conhecimento do Senhor pela sua própria idolatria e prostituição. Versículos de 1 a 3, nós vamos olhar novamente e veja o que ele diz para a gente. O povo que era chamado por Deus para salgar e iluminar a terra está propagando a morte na cidade. É assim que ele diz quando fala no versículo 1, não há verdade, não há amor. Essa palavra aí, amor, se você quiser marcar na sua Bíblia, é aquela bem conhecida chamada Hesed. A misericórdia, a benignidade de Deus.
Não há mais amor de Deus entre vocês. Não há mais verdade. Aqui, na expressão, no original, trazendo a ideia muito mais de fidelidade, de integridade. É isso que ele está falando. Está faltando integridade a vocês. Está faltando fidelidade a vocês. Parece que o amor, a aliança de Deus, o amor benigno de Deus não faz parte mais da história de vocês. Está faltando o conhecimento de Deus. Em lugar disso, o que tem acontecido é que vocês têm transgredido objetivamente a lei do Senhor. Aqui ele faz uma referência direta aos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Perceba como o profeta constrói toda essa argumentação, porque o que o profeta está dizendo é que quando faltam as virtudes do Evangelho, quando faltam as virtudes do conhecimento de Deus, nós substituímos elas por mazelas e vícios na nossa vida. Quais são eles? Ele diz: vocês estão jurando falsamente. Como lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7, foram advertidos a não fazer isso. Vocês estão mentindo, dando falso testemunho para agradar, para enganar as pessoas ao redor de vocês. Como também lá em Êxodo foi advertido sobre isso, no capítulo 20, verso 16. Vocês estão tirando a vida de pessoas sem consideração nenhuma por processos legais. Como lá em Êxodo capítulo 20 também foi advertido sobre isso no verso 13. Vocês estão roubando para tomar para vocês o que não pertence a vocês. Como foi advertido também lá em Êxodo no capítulo 20, versículo 15. E vocês estão cometendo o adultério, violando os termos da aliança do Senhor a respeito do casamento e da sexualidade, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, qual seria o resultado direto da quebra dos mandamentos do Senhor? Quando quebramos a aliança do Senhor, o que é que nós podemos esperar? Senão uma comunidade de fé degenerada e uma sociedade adoecendo. É o que o profeta diz no versículo 3, a terra está de luto por causa disso, e os moradores da terra desfalecem, definham, eles estão murcham por causa disso. Na segunda parte do texto, versículos de 4 a 10, agora uma parte mais longa. Versículos de 4 a 10, o profeta diz que os líderes religiosos partilham dos mesmos pecados do povo. Ninguém está imune a isso. Os líderes, sacerdotes, eles também partilham dos mesmos pecados do povo por causa da sua rejeição ao conhecimento de Deus. Onde foi parar o conhecimento de Deus, versículos de 4 a 10 nos diz que até mesmo os líderes, os sacerdotes, rejeitaram o conhecimento do Senhor. Todos estão envolvidos nessa história. O texto diz para a gente que, assim como é o povo, também são os sacerdotes. Depois ele diz que da mesma forma que são os sacerdotes, é o povo. Ou seja, está todo mundo envolvido nessa grande confusão. E o povo que possivelmente naquela época culpava os sacerdotes, o profeta Oséias está dizendo também, para com isso. Porque não é apenas os sacerdotes, vocês também. Assim como os sacerdotes, vocês também têm vivido isso. Mas infelizmente, até mesmo os líderes se entregaram a quebrar a aliança do Senhor. O povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Veja, por favor, o versículo 6, como ele diz para a gente, o verso 6, ele diz, o meu povo está sendo destruído, porque está faltando a eles conhecimento. Aqui é o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, como as crianças falaram aqui na frente, o conhecimento simples e prático
Não é aquela gama de conceitos ou de frases que a gente aprendeu, memorizou. Não, está faltando ler a palavra, está faltando a oração, está faltando levar o dia do Senhor a sério, está faltando a gente viver a plena comunhão dos santos, está faltando a gente ter o coração pegando fogo por causa do conhecimento de Deus na terra, está faltando a gente também abrir a boca e falar para as pessoas ao nosso redor que não vale a pena quebrar a aliança do Senhor, mas a melhor coisa que nós temos a fazer é perseverar e ser fiel à sua palavra. É prático, está faltando conhecimento, e isso está fazendo com que a sociedade, ou melhor, com que o meu povo seja destruído. Israel, a igreja no Antigo Testamento. Podemos dizer hoje também, irmãos, a igreja, o Israel de Deus, pode ser destruída quando faltar o mais importante, o conhecimento do Senhor. O texto diz para a gente que os sacerdotes abriram mão do conhecimento de Deus e foram rejeitados pelo Senhor. 2 verbos são usados aqui. Primeiro, diz que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento do Senhor, mas também foram rejeitados por Ele. O segundo verbo diz, os sacerdotes se esqueceram da lei do Senhor e Ele também se esqueceu dos mesmos sacerdotes e também dos seus filhos. O castigo que vem do Senhor, mas é fruto da idolatria e do pecado que nós alimentamos em nosso próprio coração. O castigo do Senhor, deixar o povo à vontade de si mesmo. Meus irmãos, que tragédia. Deixar o nosso coração à mercê de nós mesmos. Que tragédia. Ele diz aqui, o castigo do Senhor é essa insatisfação profunda o tempo todo. É terem se entregado à prostituição, como também à idolatria. Você vai lembrar que Paulo vai falar sobre isso lá na frente. Romanos, no capítulo 1, versículos 28 a 32. Se quiser, você pode abrir esse texto. Romanos, capítulo 1. Um povo que é deixado à própria sorte, deixado ao próprio coração, deixado para ser escravo dos próprios desejos e sonhos. Não tem tragédia maior do que essa, irmãos. Ele repete, o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no 1º capítulo, quando ele diz assim, no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Veja a lista de coisas. Perceba, porque toda essa lista é tratada na Bíblia como sendo pecado. São vícios que vão tomando conta do nosso coração quando nós quebramos a aliança do Senhor e abrimos mão das virtudes do Evangelho. Mas o mundo que nós vivemos trata tudo isso como se fossem virtudes, muitas vezes. Muitas vezes. Como se isso fosse a vida. Especialmente nesse período de carnaval que nós estamos vivendo. Como se a vida fosse exatamente isso aqui. O apóstolo Paulo está concordando com Osés, dizendo não. O que falta é o conhecimento de Deus e que faz o nosso coração abrir mão do que tem mais sagrado para nós, que são os mandamentos do Senhor, para se entregar à própria sorte, ao próprio coração. Continuando a leitura de Paulo aos Romanos, ele diz assim, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas ainda aprovam também os que assim procedem. Meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento do Senhor. Terrível coisa, irmãos, que o profeta Oséias nos diz, é vivermos escravos do nosso próprio coração. Terceira parte do texto, versículos de 11 a 19, o texto é grande. Terceira parte do texto nos diz que a falta do conhecimento de Deus é o que gera a idolatria e a libertinagem. A idolatria e a sua filha, a gente pode assim dizer, a libertinagem. São elas que vão destruindo, dilacerando, não somente a comunidade de fé, não somente a nossa casa, mas também a sociedade como um todo que nós vivemos. E tudo isso provoca a ira do Senhor. O cálice da ira do Senhor que está se enchendo, para o Senhor julgar toda a terra. Até Judá é avisado nessa parte do texto. Judá é o reino do sul. O Senhor diz a Judá, tome muito cuidado, não vá pela cabeça de Israel. Ou como a gente diz, não vá na onda de Israel. Não vá na cabeça deles não, preste atenção, perceba os caminhos onde as coisas estão levando, porque elas começam no nosso coração. Elas vão tomando conta da nossa mente, das nossas escolhas, dos nossos caminhos, dos nossos gostos e sonhos e desejos. Elas vão dilacerando completamente a nossa alma e começam a atingir a nossa família, muitas vezes destruindo não somente a nossa vida, mas até mesmo a nossa família e também no trabalho e de uma forma geral a sociedade toda vai sendo corrompida, dilacerada por essa idolatria e cegueira. É tão interessante porque no versículo 11, se você puder olhar, o texto é traduzido para nós com a palavra entendimento, mas no hebraico a palavra é coração. Não há diferença técnica, porque quando a palavra de Deus fala sobre mente, entendimento, coração, alma, está se referindo à pessoa. Está se referindo, sim, à integralidade do ser humano criado à imagem de Deus. Não tem diferença, talvez, aqui. Mas talvez o impacto para nós seja diferente. A palavra usada no hebraico é coração. O que ele está dizendo aqui no versículo 11 é que a prostituição e essa entrega que vocês fazem à cultura do álcool, às festas, ao mundanismo geral na sociedade, que envolve adoração a ídolos e também prostituição, tudo isso tiram o coração de vocês e vão levando vocês a comportamentos cada vez mais degradante. Como é que eu estou sendo capaz de fazer uma coisa dessa? Você já parou para pensar assim? Como é que fulano foi capaz de fazer uma coisa dessa? Talvez você esteja hoje aqui sentado pensando, como é que eu estou sendo capaz de fazer uma coisa dessa? O profeta Oséias está dizendo para você, com uma oportunidade de arrependimento e de clamor por misericórdia de Deus a você, como também a mim, que a prostituição, a idolatria e toda essa cultura mundana que nós vivemos, elas vão corrompendo a nossa alma, dilacerando o nosso coração, cegando os nossos olhos e cauterizando a nossa mente para que a gente não entenda mais sobre o conhecimento de Deus e a sua vontade. Palavra dura do profeta Oséias, quando ele diz que é a falta de conhecimento do Senhor que gera tudo isso. Eles cometeram prostituição, o povo, ao participar do culto de Baal, violando assim a fidelidade do Senhor,
somente ao Senhor. Se entregaram à prostituição. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 9, verso 17, a mulher loucura diz que a água roubada é doce e o pão comido em segredo é agradável. Exatamente essa mentira que entra por uma brecha em nosso coração e produz dentro de nós um grande abismo espiritual. Versículos 15 a 19, ainda nessa parte do texto, Judá é advertido. A nação de Judá é advertida. Ele diz a Judá: não vai na onda de Israel, deixa que eles se percam sozinhos. Interessante porque tanto Amós como também o profeta Oséias aqui mencionam dois lugares, Gilgal como também Betel, como lugares que eram lugares de culto, mas que deveriam ser evitados. Interessante o texto como fala isso para a gente, inclusive, e você pode ver aí no versículo 15, nessa última parte do texto, ele diz: não venham a Gilgal, não subam a Bet-Aven e não jurem dizendo: tão certo como vive o Senhor, porque vocês se tornaram rebeldes como uma vaca rebelde. Vocês se rebelaram. O texto de Amós, como de Oséias, se refere a Betel. Aqui Oséias chama Betel de Bet-Aven. Ele está falando de Bet-Aven, ele está falando de Betel. O que o profeta Oséias está dizendo é que Betel, que significava casa de Deus, esse é o sentido de Betel, foi transformada em uma casa de impiedade, foi transformada em uma casa de conduta maligna. O povo trocou Betel, a casa de Deus, por Bet-Aven, a casa de vaidades. Israel dava coices como a vaca rebelde. E o profeta Oséias pergunta: será que agora o Senhor não poderia pastorear você como um cordeiro em um amplo pasto? Será que não é hoje o dia da oportunidade de o Senhor nos pastorear como cordeiro em um amplo pasto? Onde foi parar, irmãos, o conhecimento do Senhor? O aumento de trabalho e de riqueza em Israel não estava levando o povo a um crescimento da espiritualidade. Em vez disso, a prosperidade material havia cegado as pessoas e a comunidade de fé, como acontece muitas vezes conosco. Prosperidade, riqueza, a vida vai se desenvolvendo muito bem, obrigado. E nós começamos a abrir concessões e a quebrar os mandamentos do Senhor, pela idolatria do nosso próprio coração. Como nós podemos conhecer a Deus, irmãos? Onde foi parar o conhecimento de Deus? É a pergunta de Oséias aqui, e o próprio livro responde ao longo da sua história, dizendo que o conhecimento de Deus, ele foi parar e ele foi revelado para nós de uma forma muito mais clara e profunda na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que sendo o Verbo, a palavra, encarnou e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, como nos diz o apóstolo João no capítulo 1. Onde foi parar o conhecimento de Deus, irmãos? Nós não vivemos 700 anos antes dessa história, mas hoje nós a conhecemos como que de fato aconteceu. Jesus Cristo veio ao mundo e nos revelou a glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação.
Conhecimento de Deus está acessível e presente hoje aqui, porque Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Ele está presente entre nós e o conhecimento de Deus está presente e disponível entre nós por sua graça e misericórdia. Jesus é o conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer a Deus por causa de Jesus, da graça de Jesus, como também aquele povo lá atrás podia conhecer a Deus por causa de Jesus. Eles olhando lá para frente e crendo na promessa, nós olhando para a história e crendo porque ela já foi consumada para nós, na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Isso é tão especial que muitas vezes o apóstolo Paulo orava nas epístolas. Em Colossenses, por exemplo, a oração do apóstolo Paulo é a seguinte, mas não só em Colossenses, em muitas outras cartas. Mas em Colossenses, ele orava da seguinte forma por nós, pelo povo de Deus, ele orava assim pelo povo de Colossos, para que eles transbordassem no conhecimento da vontade de Deus. Colossenses 1, versículo 9. Ele orava para que cresçamos no conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 10. Ele orava para que tenhamos toda a riqueza da plena convicção do entendimento de Deus. Colossenses 2, verso 2. E por último, no capítulo 3, verso 10, ele orava para que fôssemos renovados para o pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso, meu irmão, de forma muito prática, deixa eu dizer a você, não viva achando que vale a pena quebrar a aliança e os mandamentos do Senhor. Não vale. Não vale. Não viva como se isso não fosse nada, porque não é. Porque é. Não viva como se quebrar a aliança do Senhor não lhe trouxesse prejuízo, porque vai trazer prejuízo. Você vai perder o seu coração. E muitos perdem a família. E a terra estará de luto por nossa causa. Segundo lugar, eu quero falar com você que é líder, oficial na Igreja de Cristo. Nós temos uma responsabilidade ainda maior nesse mundo. A igreja ore pelos seus líderes, pelos seus pastores, presbíteros, diáconos, missionários que estão no campo. Nós temos uma responsabilidade ainda maior nesse mundo. Quero chamar você a vigiar, a levantar de novo a guarda, para orarmos ao Senhor, pedindo a Deus que Ele guarde os nossos pés da queda. Terceiro, eu quero dizer a você que é o povo de Deus. O profeta Osés falava dos sacerdotes como sendo líderes. Mas nós sabemos que em Cristo todos nós somos sacerdotes. Reino e sacerdotes do Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade nesse mundo que nós vivemos. Não viva igual como os lá de fora. Não viva igual como os que estão lá de fora. Não confunda o deleite na criação de Deus com os prazeres que militam na nossa carne. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, mundanismo ainda é pecado. Não vivamos como vivem os que estão lá fora, mas tenhamos plena consciência da santidade de Deus. Em quarto lugar, deixa eu dizer a você de forma prática, não deixe que os vícios roubem o seu coração. E digo para mim também a mesma coisa, não deixemos que os vícios roubem o nosso coração. A idolatria, a prostituição, elas têm um imenso poder de cegar os nossos olhos, cauterizar a nossa mente e endurecer o nosso coração. Em quinto lugar, lembre-se da advertência a Judá. Osés fez isso. Não vá na cabeça de Israel.
Não vá pela cabeça daquele que quer quebrar a aliança do Senhor, seja seu namorado, namorada, marido, esposa, filho, pai, quem quer que seja, o seu patrão lá fora, até mesmo alguém dentro da igreja. Não vá pela cabeça daqueles que querem quebrar a aliança do Senhor. Não se deixe influenciar por aqueles que estão transformando a verdade de Deus em mentira. Fique firme, meu irmão. Porque como o profeta Oséias falou, o vento os levará para longe nas suas asas, e eles serão envergonhados. Em último lugar, de forma prática, aplicando esse texto, em sexto lugar, quebrantemos o nosso coração. Hoje é o dia da oportunidade. Quebrantemos o nosso coração. Deixemo-nos ser pastoreados pelo Senhor. Foi Ele mesmo que disse no verso 6. Então será que agora o Senhor os pastoreará como um cordeiro no amplo pasto? Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros, em outra versão? O Senhor nos pastoreará em um amplo lugar. Nós que somos povo do Senhor, como diz no Salmo 100, o rebanho do seu pastoreio. Como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quebrantemos, irmãos, o nosso coração. Deixemos o Senhor nos pastorear em um amplo, espaçoso e maravilhoso lugar. O lugar da sua presença, da sua vontade e do conhecimento de Deus. Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Senhor, aqui diante de Ti, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia. Quebranta, Senhor, nosso coração. Traz sobre nós profunda convicção de pecados. Um arrependimento genuíno. A restauração do nosso coração, da nossa mente. Talvez até da nossa casa. De casamentos, de relações. Livra-nos, Senhor, livra os nossos pés da queda. Não permita, Deus, que o Teu povo, nós aqui, transformemos a verdade do Senhor em mentira, vivendo de acordo com o nosso próprio coração, em mentira, em adultério, em assassinatos, em juramentos falsos. Senhor, livra-nos disso. E enche-nos do conhecimento do Senhor. Encha-nos. Como é a tua promessa, que o conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Faz isso a partir de nós aqui hoje à noite, da nossa igreja, para a tua glória em nome de Jesus. Amém.